Olá, meus caros. Preparados para colocar em prática a habilidade de vocês no Excel? Então vamos lá? Essa planilha que vocês estão vendo aqui vai ser o ponto final da atividade que vocês estão desenvolvendo. Qual o objetivo? Elaborar uma projeção de resultado, considerando 5 anos, com base em determinadas premissas. Com essa projeção de resultado, como vocês sabem muito bem, eu tenho a receita bruta, eu tiro os tributos sobre vendas, eu tenho a minha receita operacional líquida. Eu deduzo os custos dos produtos vendidos e eu tenho o meu lucro bruto. Logo em seguida, eu vejo quais são as despesas operacionais, tanto as administrativas quanto as comerciais, e eu tenho o resultado antes, o lucro antes do resultado financeiro. Como vocês podem observar, nesta projeção aqui, nós estamos projetando os resultados negativos para os 3 primeiros anos e resultados positivos para o 4º e 5º ano. Em seguida, eu tenho as despesas financeiras, o resultado líquido financeiro, que na nossa atividade a gente não vai fazer nada. E logo em seguida, o lucro antes dos tributos. Então, só fazendo uma observação, só nessa projeção aqui, eu tenho a possibilidade de, eventualmente, se quiser, fazer a opção pelo lucro presumido ou fazer a opção pelo lucro real. Bom, para vocês desenvolverem essa atividade, foram distribuídas a vocês diversas informações. A minha sugestão é que vocês peguem essas informações, deem uma lida em cada item, porque elas serão fundamentais para nós fazermos a atividade. Uma vez vocês tendo feito isso, vamos começar passo a passo de como elaborar as demonstrações de resultado. Então, a primeira informação importante que nós precisamos ter são os volumes de venda. Então, aqui está estimado o volume de vendas anual. A área comercial estimou que as vendas, o mix por regiões, seriam esses que estão aqui. Então, se vocês observarem, nós temos todas as regiões e, em particular, aberta especificamente 2 estados, Pernambuco e Amazonas. Pernambuco ele está em aberto e separado, evidentemente, para poder identificar o ICMS, que ele é diferente aqui dentro. E Amazonas a mesma coisa, porque as vendas para Amazonas, a tributação é zerada. Então, uma vez feito isso, eu agora vou calcular qual é o meu volume de vendas por estado. E aí é um cálculo bastante simples. Eu vou pegar o volume de vendas totais e aplicar sobre os percentuais de cada região. Então, como vocês podem ver, calculei os meus volumes de venda. Uma vez calculados os volumes de venda, eu agora vou calcular a minha receita operacional líquida. Quando nós falamos receita operacional líquida, nós estamos dizendo que é receita sem tributos. Então, para isso, eu tenho as informações dos preços de vendas sem tributos. Evidentemente que os preços eles podem ser um pouco diferentes para as regiões, considerando aqui, eventualmente, algum valor que foram inclusos nos preços relativo ao custo de distribuição. Uma vez feito isso, identificado aqui qual é a minha receita operacional, os preços de vendas sem tributos, eu vou calcular a receita operacional líquida, que também é só cálculo. Eu vou pegar o meu volume de venda para a região e vou multiplicar pela receita operacional líquida, ou seja, pelo preço de venda sem tributos. Uma vez feito isso, para cada volume de vendas em cada região, eu vou ter o meu total da receita operacional líquida. Após isso, que aí vem a parte um pouquinho mais trabalhosa e que requer muito cuidado, é os tributos. Quais são os tributos que eu tenho que embutir para que, quando eu fizer a venda, aplicar esses tributos sobre o preço de venda, me dá a receita líquida. Então, os tributos básicos que nós vamos embutir, não confundir embutir com acrescentar, serão o ICMS e o PIS e COFINS. Neste caso aqui, nós estaremos simulando que a empresa será tributada pelo lucro real. Por quê? Porque o PIS que está sendo embutido é de 9,25. Se fosse uma empresa do lucro presumido, eu estaria embutindo um PIS e COFINS de 3,65.
Então, como foi mencionado no nosso primeiro encontro, o ICMS para as vendas interestaduais, uma vez que a empresa ela está aqui em Pernambuco, ela é de 12%. Então, se vocês observarem, todos os percentuais estão iguais, com exceção aqui para Pernambuco, que o ICMS dentro do estado é de 18%. Então, sobre o preço de venda sem tributos, eu vou embutir 21,25% e assim sucessivamente. O que é esse embutir? Eu considero que aquele preço de venda sem tributo está deduzido de 21,25%. Então, para eu achar o preço de venda com tributos, eu vou pegar o preço de venda sem tributos e dividir por 1 menos estes percentuais que estão aqui. Porque quando eu aplicar estes percentuais sobre o preço de venda com tributos, eu vou achar o valor líquido. Uma vez feito isso, eu vou calcular a minha receita bruta. Então, como é que eu calculo a receita bruta? Observe que é a receita líquida dividido por 1 menos os tributos que estão embutidos. E assim sucessivamente. 1 menos os tributos que estão sendo embutidos. Isso aqui é a minha receita bruta. Uma vez calculada a receita bruta, eu agora vou calcular os tributos de cada um deles. ICMS, eu vou pegar a minha receita bruta e aplicar o percentual alíquota de ICMS. E assim sucessivamente. PIS e COFINS, vou fazer a mesma coisa, vou pegar a minha receita bruta e aplicar a alíquota do PIS e COFINS. Observe que o PIS e COFINS é o mesmo para todos, com exceção para o estado do Amazonas, que ela é zerada. Uma vez feito isso, agora vem a parte do IPI. O IPI ele é acrescido ao valor da mercadoria. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu fizer a nota fiscal de venda, eu vou colocar aquele preço de venda com tributos mais IPI. Então isso aqui nós chamamos de tributos faturados. Uma vez feito isso, eu posso dizer que eu já calculei a minha receita bruta, já calculei também quais são os meus tributos e eu vou ter qual é a minha receita operacional líquida. A primeira parte do trabalho foi desenvolvida. Agora nós vamos começar a fazer o planejamento de todas as nossas atividades. Se eu vou vender, eu preciso produzir. E como é uma indústria, para eu produzir, eu agora vou planejar a minha produção. Como é que eu faço isso? Aí eu começo a ver quais são as informações que eu tenho e quais são os cálculos que eu preciso fazer. Então, só começando. Primeiro passo. Eu tenho o volume de venda que nós estimamos. Neste caso aqui é o volume de vendas totais. Desses volumes de vendas, se eu preciso vender 35 mil unidades, quanto é que eu precisaria produzir para vender 35 mil unidades? Neste caso aqui, eu diria que eu precisaria produzir no mínimo 35 mil. Mas em toda e qualquer empresa, eu nunca produzo somente aquilo que eu vou vender. Eu sempre tenho que ter uma política de estoque. Nesse caso, nesse exemplo nosso, nós estamos dizendo que a nossa política de estocagem é de 60 dias de cobertura. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando terminar o mês, eu preciso ter no mínimo 2 meses de venda. Como aqui nós estamos fazendo uma projeção anual, então o que eu faço aqui? Eu pego o volume de vendas do ano seguinte, porque se eu tenho que atender a demanda futura, então eu tenho sempre que saber quanto eu vou vender no período seguinte. Então eu tenho os volumes de venda do ano seguinte, 36 milhões e 500 mil unidades. Aqui, para facilitar, eu faço a divisão por 360 dias, considerando o ano comercial. E como eu tenho que ter 60 dias de cobertura, eu multiplico por 60. Então, se eu pegar 36.500 dividir por 360, eu vou ter quanto é que eu vou vender de um dia. Vezes 60 dias, eu vou ter quanto é o meu estoque final no primeiro ano.
e assim sucessivamente. A única exceção vai ser no quinto ano, que eu não tenho informações relativas às vendas do ano 6. Então, para isso, para todos os efeitos, nós vamos considerar que o estoque final do ano 5 deverá ser o mesmo que eu apurei no ano 4. Então, como vocês veem aqui, a fórmula está dizendo que ano 4, ano 5 igual ao ano 4. Bom, uma vez calculados os estoques finais, o outro passo agora é calcular a produção. Então é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas vendas, mais outras saídas, mais o estoque final, menos o estoque inicial, eu vou ter quanto é que eu vou produzir. Ora, se eu vou vender 35 mil unidades e tem que ter um estoque de 6 mil unidades, então eu somo os dois. Como se eu tivesse estoque inicial, eu diminuiria o estoque inicial. Então, como fica a fórmula? Vendas mais estoque final menos estoque inicial. Observe que ali no estoque nas vendas, ele está com sinal de negativo. Se vocês observarem aqui, ele está com um sinalzinho de negativo. Por que isso? Porque aqui na minha fórmula de vendas, movimentação de estoques, eu coloquei que as vendas, ou seja, as saídas é com estoque negativo. Então, observando a fórmula matemática, menos com menos dá mais. Então, por isso que eu fui obrigado a colocar um sinalzinho de menos aqui. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando mais 35 mil, mais 6 mil, menos o estoque inicial. Uma vez feito isso, eu vou calcular quais serão as minhas produções. Uma vez calculadas as produções, eu agora vou planejar as minhas compras. Para eu planejar minhas compras, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que saber agora quanto é que eu vou consumir de cada item. Então eu parto agora para calcular os consumos. Lembrando que todas essas informações aqui, elas estão lá na planilha dados. Então é um cálculo muito simples. Se eu vou produzir 41 milhões 083 mil, lembrando que aqui está em milheiros, e cada unidade consome 0,01, então aqui eu vou consumir 410,833. Aqui vocês precisam ter atenção por um detalhe muito simples. A nossa unidade de compra está em quilos, né? O consumo ela está em quilos. Aqui na produção ela está em milheiros. Então, para que a gente não cometa nenhum erro, o que eu faço? Eu pego a minha produção vezes o consumo unitário vezes 1000. Então eu transformei esses consumos aqui em unidades quilo. E assim sucessivamente para todos os itens. Tá? Se vocês observarem, todos os itens, sempre vou pegar produção vezes o consumo unitário, produção vezes o consumo unitário, e assim sucessivamente. Uma vez feito isso, eu vou agora para a segunda etapa. Então agora eu já calculei quais são os consumos, e eu agora vou calcular também quais são as minhas perdas. Tem as perdas também, é bastante simples. Eu vou pegar qual é o meu consumo em quantidade. Deste consumo aqui em quantidade, eu sei que eu perco 0,05%. Então, neste caso aqui, eu vou perder 205. Neste caso aqui da resina, eu vou perder mais 102. Ou seja, para cada item, eu tenho os consumos que eu terei de perda na produção. Como são perdas de valores bastante pequenos, estas perdas aqui, elas podem ser consideradas, não só devem ser consideradas no custo de produção, como serão também umas perdas aceitáveis para efeito de tributação do imposto de renda. Uma vez calculadas as perdas, agora eu vou para a segunda etapa do trabalho, que é o quê? Uma nova etapa, que é calcular as minhas compras. E o cálculo das compras o conceito é o mesmo que eu utilizei para calcular a minha produção. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar os consumos, vou pegar as perdas, e aí eu sei que durante o período do ano 1, eu vou estar consumindo 411 mil. Aqui, ó, 411 mil.
Se eu vou produzir 411 mil, em tese, eu deveria comprar 411 mil. Só que com relação ao planejamento de produção, eu nunca posso comprar somente exatamente aquilo que eu vou produzir. Por quê? Porque podem existir várias nuances que podem ocorrer no período, então eu também pratico, para efeito de estoques, uma política de estocagem. Nestes casos aqui, eu estou dizendo que eu preciso ter 10 dias de estoque no final do período, no final do mês. O que isso quer dizer? Que quando chegar no final do mês, eu tenho que ter estoque suficiente para ser consumido nos próximos 10 dias. Assim como nas vendas, eu precisava ter 60 dias de estoque de produtos acabados para vender, aqui é exatamente o contrário. Eu preciso ter em estoque quantidade de insumos o suficiente para serem consumidos nos próximos 10 dias. Evidentemente que aqui nós não estamos considerando a sazonalidade, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Porque com isso agora eu consigo planejar minhas compras. Então, como é o cálculo? Se vocês observarem, vai ser exatamente como nós fizemos no cálculo da produção. Neste caso é consumos, mais perdas, mais estoque final, menos estoque inicial. Então, neste caso aqui, eu vou ter as minhas compras. Então, se nós olharmos a fórmula, observe que está do mesmo jeito, olha. Menos C31, que é o consumo, menos C32, que são as perdas, mais C33, menos C29, que é o estoque inicial. Tá? De novo, aqui na fórmula ela está negativa, porque menos com menos dá mais. Então, uma vez feito isso, eu vou fazer para este item, eu vou fazer para todos os demais itens. Lembrando que o cálculo do estoque final é da mesma maneira. Eu vou pegar os consumos do ano seguinte, vou dividir por 360 dias e multiplicar por 10 dias. E assim sucessivamente. Então aqui a fórmula não muda absolutamente nada. Lembrando ainda que, para efeito didático, nós consideramos que o estoque do ano 5 é exatamente igual ao estoque final do ano 4. Uma vez feito isso, eu vou calcular as minhas compras de resina, as minhas compras de resina E, que são os insumos que eu necessito para produzir o produto, esferas, estoque, tintas, caixas de papelão, e aí dessa forma eu tenho efetivamente quanto é o meu estoque. Então, o que vocês têm que fazer agora? Né? Verificar se o cálculo que vocês vão fazer dos volumes, da receita e dos tributos estão exatamente iguais a esses números. O cálculo dos consumos e das movimentações de estoque estão exatamente iguais a esse número. Para vocês avançar para a parte 2, vocês terão que ter esse trabalho concluído.